Catarine era uma jovem de 23 anos. Kate, como todos a chamavam. Kate morava sozinha desde que seu pai faleceu. Isso já há um ano. Sua mãe faleceu horas após ela ter nascido. Sua vida toda tinha sido somente ela e seu pai. Morava no interior de Santa Catarina, em uma pequena fazenda, onde ela e seu pai cultivavam e criavam um pouco de tudo para sobreviverem. Nesses anos todos, eram poucas vezes que ela tinha ido para a cidade. Parentes quase não teve contato com eles. Seu pai tinha sido seu professor e a ensinou a ler e a escrever. Seu Roberto, Beto, como os vizinhos o chamavam, era um bom homem, mas muito protetor. Roberto e Kátia se conheceram aos 15 anos. Nessa época, moravam em São Paulo. Passaram a fazer tudo junto, estudavam, passeavam e acabaram indo trabalhar na mesma empresa. Com 25 anos se casaram, 4 anos se passaram, mas nada de filhos, mesmo com tratamentos. Parece que não iam ter uma criança para formar a tal família que tanto desejavam. Já com 5 anos de casados, desistiram do sonho de ser pais. E tudo parecia bem. Tinham mais tempo para viajar. E nesse verão, iam fazer algo diferente. Iam passar as férias acampando e pescando no interior de Santa Catarina, onde a família de Kátia tinha terras, mas que nunca tinham ocupado ou construído nela. Era herança dos avós da mãe de Kátia, que tinha vindo da Alemanha para o Brasil há muito tempo atrás. Ficariam 2 semanas, em um lugar perto do riacho, numa mata bem fechada. Já na primeira noite, algo aconteceu. Eles estavam dormindo na barraca e, na madrugada, Kátia se levantou e foi para fora da barraca, procurar um lugar para se aliviar. Beto acordou, já com o dia claro, e se levantou. Saiu da barraca, mas não encontrou Kátia. Começou a chamá-la, e nada. E o desespero começou a tomar conta de Beto, que gritava por sua esposa. Até que desceu um trecho perto do riacho, e ali estava a Kátia, desacordada, mas viva, toda suja de lama e sangue, e praticamente sem suas roupas. Na hora, Beto olhou para todos os lados, à procura de alguém, mas em seguida socorreu Kátia, que assim que chegou no hospital acordou e, muito agitada, gritava e se debatia. Os exames não indicavam muita coisa, só que ela estava em estado de choque devido ao susto e ao medo que tinha passado. E devido ao seu estado, não podiam lhe dar nenhum calmante forte. E foi nesse dia que descobriram que iam ter um filho. Kátia estava grávida, de poucas semanas. Quando estabilizou o estado de Kátia, foi dado alta, e a conclusão foi que ela devia ter se assustado com algum bicho, e provavelmente correu. Caiu nas pedras e se machucou. Mas Kátia nunca mais foi a mesma. Com o passar dos dias, ela vivia assustada e quase não falava. Beto, uma única vez, perguntou o que tinha acontecido naquela noite, e em resposta, um silêncio terrível entre os dois. Os meses foram passando e Kátia cada vez mais distante em seus pensamentos. Não era mais aquela mulher alegre e extrovertida. E o mais incrível era sua gravidez. De uma hora para outra, sua barriga cresceu e parece que os meses passaram mais rápido ou os exames estavam errados. Numa noite, Kátia começou a sentir as dores. Beto, sempre atencioso, correu para pegar as coisas para levá-la para o hospital, mas Kátia não queria ir. Beto não entendia até que Kátia começou a falar. Depois de muito tempo em silêncio, sua mulher começou a falar o que havia acontecido naquela noite no acampamento. Ela disse: "Eu fui fazer xixi e quando já estava voltando, escutei um ronco. Assim que me virei, vi um monstro, um homem-lobo,
uma criatura com os dentes enormes. Eu congelei no lugar, não conseguia me mexer e nem te chamar. A criatura virou e me olhou e começou a puxar o ar e a farejar. Estava na entrada da mata, mas não sei como chegou tão rápido até onde eu estava. Ainda tentei fugir, pensei em pular no rio, mas a coisa me alcançou e me agarrou. Depois, eu só me lembro de ter acordado no hospital. Acho que desmaiei na hora. As contrações aumentaram e Kátia insistia que não queria ir para o hospital e ainda dizia que ela devia morrer, que ela tinha demorado para entender o que havia acontecido naquela noite no acampamento e que a criança não era deles. Beto já tinha desconfiado que algo assim tinha acontecido, só não imaginava que o ataque sofrido por Kátia tivesse sido por um lobisomem e que talvez a criança que estava para nascer não fosse seu filho. Beto, mesmo contra a vontade de Kátia, ligou para a ambulância. Kátia não tinha mais forças para protestar com Beto. No hospital, Kate nasceu. Kátia carregou a menina e a olhava com todo cuidado, verificando seu rosto, mãos, pés, e em meio às lágrimas pedia perdão. Horas depois, Kátia começou a ter uma hemorragia interna e veio a falecer. Beto ficou muito arrasado com tudo o que havia acontecido e depois de um mês resolveu vender tudo o que tinha e construiu uma casa na pequena propriedade em Santa Catarina e se mudou para lá. Nos primeiros 6 meses, contratou pessoas para ensiná-lo e ajudá-lo na preparação de todo o lugar. Depois trouxe Kate para a propriedade. Beto cuidava de Kate com a ajuda de sua mãe, que era viúva e veio morar com eles. O tempo passou, a propriedade progrediu e passaram a ser autossuficiente. Kate, já com 5 anos, era só alegria, mas sua avó infelizmente faleceu. Então passou a ser somente Kate e Beto. A vida foi correndo o seu curso normal, até que numa noite, Beto escutou barulhos no curral e, achando que era algum animal que estivesse assustando suas vacas, pegou uma espingarda e saiu verificar. Foi até o curral, mas não viu nada, e as 3 vacas de seus bezerros já estavam mais calmas. Então deu mais uma volta e foi até próximo do galinheiro, mas também estava tudo calmo. Beto pegou o caminho de sua casa, mas nem chegou perto da porta da cozinha quando notou uma criatura meio agachada, observando a casa e farejando o ar. Beto se escondeu na varanda. A coisa começou a fazer alguns barulhos estranhos e começou a vomitar. Beto, nessa hora, preparou a espingarda e atirou. 1 vez, 2 vezes, mas quando tentou dar mais tiros, sua velha espingarda emperrou. O lobisomem, que estava agachado, se levantou e parecia que as balas que o haviam atingido não tinham feito nenhum ferimento na coisa. Beto foi se afastando, sem dar as costas para o lobisomem, até que chegou na porta da cozinha, mas essa estava trancada. Só nessa hora que se lembrou que tinha saído pela porta da despensa, do outro lado da casa. Começou a se movimentar, com cuidado, sem fazer muitos movimentos. No escuro, talvez a criatura não o visse. Mas não foi isso que aconteceu. O lobisomem o olhava e começou a uivar e a mostrar os dentes, feito um cão raivoso. Beto viu naquela hora que seu fim tinha chegado. Quando a criatura correu em sua direção, Beto ainda tentou chegar na despensa e alcançar a porta, mas caiu com uma pancada na cabeça e depois acabou tudo. Seu corpo foi encontrado na beira do riacho, no mesmo local onde Kátia foi encontrada naquele dia, anos atrás, quando acampavam. Kate começou a procurar seu pai logo pela manhã e, como não o encontrava, pediu ajuda para alguns vizinhos, que acabaram o encontrando. Ele estava com muitas marcas de garras, mordidas e até partes do corpo faltando. A causa da morte foi dada como ataque de onça, e toda a vizinhança ficou em alerta, mas nenhuma onça foi vista.
Alguns meses se passaram e Kate resolveu que iria vender a propriedade e ir para a cidade de São Paulo, onde ainda tinha alguns parentes. Nessa noite, recebeu um telefonema de um comprador, dizendo que viria no dia seguinte dar uma olhada na propriedade. Ficou tudo acertado para as 9 horas da manhã do dia seguinte. Kate também ligou para seu vizinho, o seu Manuel, para que ele estivesse junto no dia seguinte, pois não queria lidar com um estranho sozinha. Logo depois, Kate foi para a cozinha e percebeu que seu gato Tom não tinha comido a ração que ela havia colocado para ele. Olhou para a escuridão do lado de fora da casa e viu no fundo do terreiro 2 pontinhos iluminados. Chamou várias vezes por Tom, mas nada do gato vinha. Então Kate colocou uma blusa de frio e saiu pela porta da cozinha e foi chamando e caminhando até chegar perto do gato. Foi quando percebeu que o gato estava muito assustado. Se abaixou para pegá-lo. Foi quando ouviu um ronco ao seu lado. Kate só teve tempo de piscar algumas vezes. Kate acordou com seu gato lambendo seu rosto. Se lembrando do que tinha acontecido, Kate arregalou os olhos e se sentou à procura do monstro, mas nada viu. O dia já estava clareando. Kate saiu correndo com o seu gato no colo e foi para sua casa. Kate havia desmaiado de medo, mas ela não entendia por que o lobisomem não havia matado. Ela olhava para si mesma à procura de algum machucado, mas nada. Kate esperou amanhecer e foi até o local onde tinha desmaiado e encontrou rastros e pegadas por toda a parte e era como se estivesse caminhando em volta dela. Kate não sabia o porquê da criatura não a ter matado, mas ela sabe o porquê seu pai sempre lhe dizia que nunca poderia vender essas terras. Kate vendeu os animais e as madeiras das construções, sendo essa a casa e o curral, mas não vendeu a propriedade e assim deixou que o abandono e a mata tomasse conta do local. Foi embora para São Paulo e nunca mais voltou.